Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos, para mais essa edição da Terceirona. Já estamos quase no meio da primeira fase, hein? Quem diria? Vamos lá saber quais são os confrontos da 8ª rodada? Para abrir a rodada, o Figueirense recebe o ABC em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. A partida começa às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, ainda no sábado, dia 8, às 7h30 da noite, a Ferroviária encara lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, a nossa querida Aparecidense, a Cidinha. E para fechar o sábado de jogos, também às 7h30, o Londrina recebe no Café o Sampaio Corrêa. Vamos abrir o domingo, dia 9, e quem começa os trabalhos é o belo Botafogo da Paraíba, que às 4h30 da tarde enfrenta o Ferroviário, em João Pessoa, no Almeidão. Também no domingo, no mesmo horário, o Atlético recebe na Arena Sicredi o Volta Redonda para um dos jogos mais aguardados dessa rodada. Às 7 da noite de domingo, temos mais uma partida. O Náutico tem encontro marcado com o Caxias, nos aflitos. E para encerrar esse super domingo, lá no Baenão, o Remo encara o São Bernardo, para um jogão que está marcado também às 7 da noite. E agora, falando dos últimos 2 jogos da 8ª rodada, o Ipiranga recebe em Erechim, no Colosso da Lagoa, na segunda, dia 10, às 8 da noite, o nosso querido Tombense. No Rei Pelé, o CSA vai tentar sua primeira vitória contra o São José na luta para sair do Z4. É segunda, às 8 da noite. E para fechar, no mesmo horário e no mesmo dia, o Floresta recebe lá em Fortaleza, no PVzinho de Açúcar, o Confiança. Grande rodada, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Então, aumente o volume aí, coloque as crianças na sala porque vai começar a Terceirona. Que beleza! E a Cidinha, a Aparecidense, que perdeu para o Confiança por 3-1 na 7ª rodada da Série C, tem agora uma missão duríssima contra a Ferroviária na próxima rodada. Pois é, belezão. A vida não tá fácil pra Cidinha. O time foi até Aracaju enfrentar o Confiança e saiu de lá derrotado por 3-1. A Aparecidense saiu atrás do placar, reagiu, mas viu o Confiança com 2 ataques fulminantes faturar os 3 pontos lá no Batistão. Agora, a Cidinha tem outra rodada bem complicada pela frente. O adversário da vez é a Ferroviária, que joga em casa, lá na Fonte Luminosa, na nossa gloriosa Araraquara. Bem, vamos parar um pouquinho com o futebol, que eu quero trazer uma curiosidade legal sobre a Aparecida de Goiânia, a cidade da querida Cidinha. Saindo um pouco do aspecto de turismo religioso da cidade, com certeza é a culinária típica da região. E aqui vai uma dica pessoal para quem é de fora. Pode até parecer com as tradicionais empadas consumidas em outros lugares, mas o empadão goiano é de fato um empadão de verdade. Além de maior, ele é feito em formas especiais, com uma massa forrada de forma bem fininha. E é bastante recheio. Só de lembrar já dá água na boca. Agora, voltando para a última rodada, nessa partida contra o Confiança, a Aparecidense não teve muita pressão vindo das arquibancadas, já que o número de torcedores não era muito grande. Com isso, a Cidinha começou com mais posse e criando mais chances do que o Confiança. O problema é que no futebol, meu amigo, quem não faz, toma. E aos 24 do primeiro tempo, o William Santana, do Confiança, recebeu na direita, ajeitou e fuzilou no gol, abrindo o placar pro Dragão. Com as mudanças na volta do intervalo, a Aparecidense conseguiu empatar com o Dudu, que aproveitou a sobra do chute de Vitinho e guardou no fundo da rede. Depois disso foi uma briga pelos 3 pontos, e o Confiança conseguiu liquidar com 2 ótimos contra-ataques, com Lucas Rian aos 34 e com André Lima aos 38. E assim foi até o fim do jogo no Batistão, 3 para o Confiança e 1 para o Aparecidense. Belezão, vamos chamar então o nosso Júnior Schumacher, jornalista que acompanha a Aparecidense aqui na Terceirona e chega com mais informações da Cidinha e dessa derrota do time diante do Confiança na última rodada. E acabou que não foi dessa vez que a Aparecidense conseguiu acabar com a síndrome de visitante na Série C 2024, mesmo com o intervalo de 12 dias do último compromisso da Cidinha na Terceirona. Derrota por 1-0 para o Atlético, o Camaleão do Cerrado novamente não conseguiu se impor e saiu de campo com mais um revés, desta feita por 3-1 para o Confiança na Arena Batistão, em Aracaju.
A Aparecidense até que começou melhor, mas não soube aproveitar a superioridade e após uma chance clara desperdiçada pelo centroavante Ezequiel, logo no lance seguinte, o Dragão sergipano abriu o placar com William Santana. No finalzinho do primeiro tempo, novamente ele, Ezequiel, perdeu uma chance inacreditável após assistência de Dudu. Na volta do intervalo, o técnico Lúcio Flávio entrou com Luan Martins e Vitinho, nos lugares respectivamente de Da Silva e Luan Salles. O time goiano apresentou ligeira melhora e igualou o placar com Dudu aos 13. Após o empate, o jogo se abriu e o que se viu foi trocação de ambas as equipes. Melhor para o Dragão, que em 2 belos gols de Lucas Rian aos 34 e André Lima aos 38 conseguiu sacramentar o seu primeiro triunfo no Batistão e o segundo na competição. Resultado final: Confiança 3, a Aparecidense somente 1. Com o resultado, o Camaleão do Cerrado despencou na classificação e com 5 pontos ganhos em 6 jogos já realizados, a Cidinha agora é a 14ª colocada da Terceirona. Ainda pode perder mais uma posição e ficar a apenas uma colocação do Z4, a zona da confusão. E a Cidinha vai pra mais um jogo fora de casa, meu irmãozinho Júnior Schumacher. Na 5ª rodada, o time perdeu pro Atlético lá em São João del Rei. E depois teve a partida adiada contra o Ipiranga. E nesse jogo da 7ª rodada, a rodada passada, foi até Aracaju e saiu de lá derrotado pelo Confiança. Vai ser uma sequência de 3 jogos fora de casa. E se a gente voltar mais um pouco, ainda teve aquele empate na 2ª rodada contra o Ferroviário, lá em Fortaleza, e a derrota contra o Figueirense por 2-0 na 3ª rodada, lá em Florianópolis. Exatamente, meus amigos. A Cidinha, que só venceu uma partida na Série C, naquela vitória na estreia contra o Sampaio Corrêa, vai para sua 5ª partida fora de casa em mais uma tentativa de quebrar a sina de não vencer longe dos seus domínios. Meus irmãozinhos, o Júnior Schumacher ainda conseguiu conversar um pouco com o meio-campista do Fernandes, da Aparecidense, que comentou sobre a trajetória da Cidinha até aqui na Série C. Vamos ouvir? Fomos surpreendidos com a bola parada, um gol de cabeça que acabou ali no momento com a confiança da nossa equipe, mas a gente conseguiu voltar, conseguiu empatar o jogo. A gente tava fazendo um bom jogo, mas cara, nada supera o trabalho, a gente vai continuar trabalhando aqui, porque a gente tem certeza que estamos no caminho certo, as vitórias vão vir e se Deus quiser o quanto antes nesse próximo jogo. Se a gente caprichar um pouco mais naquele último passe e sair na frente das partidas, eu tenho certeza que a gente vai sair com os 3 pontos. E acertar também alguns erros. Sempre quando a gente comete um erro, os caras não perdoam, entendeu? Então eu acredito que acertando esses erros pequenos e caprichando um pouco mais ali na frente, a gente tem certeza que os 3 pontos vão vir. Realmente, a Aparecidense não vem apresentando um futebol ruim, mas também não adianta jogar bem e não vencer. Tá faltando aproveitar as oportunidades, colocar a cabeça no lugar e, como se diz, colocar o pé na morsa para definir melhor essas jogadas. Bem, então já falamos sobre a Aparecidense. Que tal a gente passar pelos destaques da Série C, meus irmãozinhos, e logo logo a gente volta para falar do próximo confronto entre Ferroviária e Aparecidense, que vai ser pela 8ª rodada da Terceirona. Beleza. Vamos aos nossos destaques da Terceirona. Vamos falar da disputa pela artilharia, que esquentou de vez. Temos ainda o fim da perfeição. Não tem mais nenhum time com 100% na Série C. Mas temos invictos e os que ainda não venceram até agora. E ainda, vamos mostrar para vocês que a Série C é o campeonato brasileiro com menos cartões para as equipes. É a série mais disciplinada do Brasil. Vamos lá, belezão? Já começamos com o nosso primeiro destaque. A briga pela artilharia esquentou. Lesionado, o Jonatas não entrou em campo na rodada passada, na derrota do Atlético pro Botafogo. E agora tem um concorrente na sua cola, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. É isso mesmo, João. O Jonatas tem 7 gols e o Ítalo está com 6. E os dois podem ficar frente a frente nessa segunda-feira. Tem Atlético contra o Volta Redonda em São João del Rei e a gente espera que o Jonatas se recupere da lesão a tempo do jogo. Cícero, se você ganhasse o par ou ímpar e tivesse que escolher um pro seu time, quem seria? Escolha difícil, belezão, porque os dois são os 2 melhores centroavantes da Terceirona por enquanto. O Jonatas tem mais experiência, já passou pela Europa. E o Ítalo também é muito bom, tá fazendo muito gol pelo 2º ano seguido. Se eu ganhasse no par ou ímpar, eu ia escolher o Jonatas. Mas se eu perdesse, não ia ficar triste não. Ia escolher o Ítalo pro meu time.
Exatamente, Cícero. E o nosso próximo destaque também envolve o Esquadrão de Aço de Minas, onde joga o Jonatas. Antes da rodada passada, a gente tinha 2 times com 100% na classificação, o Atlético e o Ipiranga. E os dois perderam. Não existe mais campanha perfeita na Série C. Pois é, os dois caíram fora de casa. O Ipiranga enfrentou o São Bernardo lá no ABC Paulista e perdeu por 1-0. E foi até pouco. O goleiro Alexander impediu uma derrota ainda maior. Já o Atlético sofreu com a chuva na Paraíba e com o time do Botafogo. Perdeu por 3-1 e não é mais o líder da Terceirona. Pois é, agora são apenas 2 invictos na Terceirona, o Botafogo e a Ferroviária. Nessa rodada, os 2 times jogam em casa e recebem 2 times que estão na parte de baixo na tabela, lá na rabeira. O Belo recebe o Ferroviário do Ceará no domingo e a Locomotiva tem um encontro com o Aparecidense no sábado. Na parte de baixo, nós temos aqueles que ainda não ganharam de ninguém. O CSA, o Sampaio Correia e o Floresta. Não é uma grande coincidência que esses sejam os 3 últimos. No domingo, a Bolívia Querida encara o Londrina, no Paraná. Na segunda, o Azulão de Maceió recebe o São José. E o Lobo encara o Confiança em Fortaleza. Será que alguém se recupera? Já passou da hora de vencer. Tem que ganhar logo para pelo menos ficar na Terceirona pro ano que vem. Para encerrar, vamos falar de disciplina. A última rodada teve algumas confusões dentro e fora do campo, mas mesmo assim, a Terceirona tem menos cartões que a Série A e a Série B. É, belezão. A nossa Série C é a competição com menos cartões. Vamos conferir aqui os dados oficiais da CBF. São até agora 375 amarelos e 23 vermelhos. Na Série A foram 378 amarelos, um pouquinho a mais. Só que foram 31 expulsões, muito mais que na nossa Terceirona. Os árbitros estão distribuindo o cartão mesmo na Série B. Foram 31 vermelhos também, mas foram 425 amarelos. Assim, os juízes vão ficar com o braço cansado de tanto levantar cartão. Belezão, aqui na nossa Terceirona, os times querem jogar bola, querem ganhar o jogo. É tudo muito equilibrado, todo mundo pode ganhar. Por isso que os times se preocupam mais em buscar a vitória do que fazer falta, ficar na retranca ou não jogar bem. Querem jogar muito bem para ganhar. Os jogos da Série C são muito movimentados. Isso é verdade, Cícero. Os jogos da Série C são mesmo emocionantes. Beleza. Chegou a hora de falar da Ferroviária Aparecidense. Mais um jogão de bola que vamos ter na 8ª rodada da nossa querida Série C, a Terceirona. Vamos lá, belezão. Esse confronto entre Ferroviária e Aparecidense está marcado para acontecer no sábado, dia 8 de junho, às 7h30 da noite, lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, casa da Locomotiva. Um confronto entre 2 times em situações muito diferentes na competição. De um lado, a Locomotiva segue invicta na Série C, com 4 vitórias, 3 empates nas 7 partidas disputadas. Com isso, a equipe soma 15 pontos e ocupa a 4ª colocação na tabela. Já a Cidinha disputou 6 partidas até aqui, com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. A equipe soma 6 pontos e ocupa a 15ª colocação. Apenas 2 pontos separam o Aparecidense do São José, que é o primeiro do clube do Z4. Meus queridos, o Jonathan Dutra, o jornalista que cobre a Ferroviária na Terceirona, falou sobre a preparação da Locomotiva para o próximo confronto contra a Aparecidense. Semana cheia de trabalho para o retorno à casa. Após 2 jogos fora de casa, a Locomotiva volta a jogar na Fonte Luminosa e enfrenta o Aparecidense, que perdeu na última rodada para o Confiança. A Locomotiva segue invicta na competição e busca somar mais 3 pontos para seguir no topo da tabela. Quem deve retornar ao time é o zagueiro Jackson, que ficou de fora dos últimos 2 jogos, o primeiro por suspensão e contra o Tombense por precaução de uma possível lesão. A equipe ainda pode ter à disposição os atacantes Júlio Vitor e Fernandinho, que retornaram de lesão. Ferroviária e Aparecidense duelam pela 8ª rodada da Terceirona neste sábado, às 19h30, na Fonte Luminosa. Olha, reforços podem pintar na Locomotiva. Temos aí alguns jogadores voltando de lesão. Podemos dizer até que é força total para esse confronto contra a Aparecidense. A previsão é de uma Ferroviária pressionando bastante a Cidinha, fazendo de tudo para se manter no topo da tabela. Já que com o empate contra o Tombense, a Locomotiva saiu da vice-liderança para o 4º lugar. E se bobear na Terceirona, você já sabe,
Exatamente, belezão. Se quiser continuar na cola do líder, não pode bobear. Agora, do outro lado, o jornalista Júnior Schumacher, que acompanha de perto a Aparecidense aqui no Terceirona, também fez a sua projeção para esse próximo confronto duríssimo da Cidinha diante da Ferroviária e comentou como está o time para esse compromisso da 8ª rodada. Sem saber o sabor de sair de campo com a conquista dos 3 pontos a 5 jogos na Série C, fato esse que só ocorreu na estreia da competição contra o Sampaio Corrêa, a Aparecidense se reapresentou na última segunda-feira, onde foi iniciada a preparação para o próximo compromisso da Cidinha na Terceirona, que será diante da Ferroviária, novamente fora de casa, no sábado, 8 de junho, às 19h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara. A equipe de Aparecida de Goiânia vem de derrota por 3-1 para o Confiança, o que acabou fazendo a Aparecidense literalmente despencar na tabela de classificação, caindo 4 posições, saindo da 11ª para a 15ª colocação, apenas uma posição de entrar no Z4 e 2 pontos do São José, que abre a zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Zequinha e o Caxias, que estão imediatamente abaixo da Cidinha, teve jogos adiados e, caso consigam êxito, automaticamente empurram a Aparecidense para o grupo dos 4 piores. No jogo contra a Locomotiva no sábado, técnico Lúcio Flávio do Camaleão do Cerrado terá a volta de 3 jogadores considerados titulares que não atuaram em Aracaju. Vanderlei e Edu Fernandes se recuperaram de lesão e Guilherme Nunes melhorou de um forte resfriado e voltam a ficar à disposição. A situação está complicada para a Cidinha. Com apenas uma vitória na Terceirona, a da estreia contra o Sampaio Corrêa por 2-0, a Aparecidense está na cola do Z4. Há apenas 2 pontos do São José, que abre a zona vermelha. Belezão, se a Cidinha perder, o time pode se tornar o novo integrante da zona de rebaixamento da Série C. Como disse o irmãozinho Júnior Schumacher, os 2 times estão logo abaixo da Cidinha, são Caxias e o São José. O Caxias com 3 jogos a menos e o Zequinha com 2 jogos a menos. Ferroviária e Aparecidense é mais um confronto que merece muita atenção nessa rodada da Série C. Meus irmãozinhos, a previsão é que a bola role às 7h30 do sábado, dia 8 de junho, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. Depois desse papo sobre mais esse jogão da Terceirona, vamos analisar ainda como anda a nossa querida Série C. Fique ligado que ainda tem novidade nesse programa. Chegou a hora de trazer todos os detalhes da Série C pra você. A situação da tabela, o scout e um bate-papo completo sobre o que foi relevante. Vamos começar. Vamos nessa! Mas deixa eu fazer aqui então um bate-bola rapidinho com os meus amigos Cícero e Belezão. Gente, vocês sabem quais são os times que têm as piores defesas da Série C? Meio que dá para chutar um, que é o Floresta, o lanterninha do campeonato, mas outro eu não imagino. E você, Belezão? Bem, o Floresta é um que eu chuto também. E até umas rodadas atrás eu falaria do Ferroviário, mas teve arrancada de 2 vitórias, né? Vocês passaram perto, mas ninguém acertou. Porém, o Floresta não fica longe da pior defesa. Mas o pior número defensivo vem de um time alagoano, o CSA. Foram 15 gols sofridos contra 14 do Floresta. E nesse dado negativo, ainda tem também o Ferroviário, citado por vocês, que levou também 14 bolas na sacola. E se a gente inverter, quem fica aí com o melhor ataque da competição? Bem, esse aí é mais tranquilo. Desde as primeiras rodadas, alguns times vêm sempre ali dentro da média de gols. Eu chuto Atlético e Botafogo da Paraíba, que assumiu liderança nessa rodada. Pode ser? João, fala pra gente. Eu vou de Atlético e São Bernardo. Eu tenho a memória do Bernot ter feito algumas partidas aí com alguns placares mais altos. Essa o João matou. Os melhores ataques são Atlético e São Bernardo. O time mineiro tem 15 gols pró. E o time do ABC Paulista tem 14. São os ataques realmente muito fortes. Você tem razão, Cícero. Acabei de ver aqui. O Botafogo da Paraíba é líder, na verdade, porque tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. E nessa de 4 gols sofridos, ainda tem o Tombense, a Ferroviária de Araraquara e o Atlético. Na verdade, tem um time que sofreu menos gols ainda, né? O Ipiranga de Erechim só levou 2 gols, mas por outro lado, tem só 4 jogos. O time gaúcho não vinha jogando depois da calamidade climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda tem partidas para recuperar, mas é a melhor defesa, não tem como negar.
Já em termos de saldo de gols, temos um empate. São 10 negativos para o Floresta e para o CSA. Apesar de não ser o último colocado, o Azulão de Alagoas tem que estar com o alerta ligado. Por quê? Porque, na verdade, o saldo de gols negativo reflete o balanço entre o ataque e a defesa, que já não funciona. E só para concluir, com uma contagem negativa de 8, o Ferroviário de Fortaleza é quem fecha esse trio dos piores saldos de gol da Série C. Gente, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local dos times da Série C. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada, a moda sergipana, não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem, assim. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva cerveja. Esse prato, cara, é ridículo de tão bom. Que coisa maravilhosa! E sabe o que tá maravilhoso também? A tabela da Série C. Chegou a hora de dar aquela conferida em quem ainda tem garrafa vazia pra vender. Vamos lá! E parece que bagunçou geral essa parte de cima da tabela, belezão? Todo mundo achou que o Atlético demoraria para largar o osso do primeiro lugar, mas bastou um confronto direto, nesse caso contra o Belo, Botafogo da Paraíba, e já caiu lá para terceiro, depois de perder por Belo de 3-1. E com a vitória do Botafogo e a vitória do Volta Redonda, o grupo dos 4 primeiros fica assim. O Xerife, com 16 pontos em 6 jogos, vem na liderança. Depois, o Volta Redonda também com 16 pontos, mas com 7 jogos. Ele tá em segundo lugar. E depois, Atlético e Ferroviária, os dois com 15 pontos. Terceiro e quarto lugar. E eu quero lembrar que, apesar de não ser mais líder, o time mineiro de São João del Rei ainda tem um jogo a menos e com uma vitória pode voltar lá pro topo. Vamos lá então, ver como está o Z4, a zona de rebaixamento. É briga de foice no escuro, Cícero. Aqui o negócio é feio. E quem abre a degola é o São José em 17º, que tem 3 pontos com 3 jogos a menos. Na sequência vem o CSA com todas as partidas disputadas em 18º com só 3 pontos. Em 19º vem o Sampaio Correia com 2 pontinhos em 6 partidas. E para fechar, com o Pires na mão, o Floresta, que de 7 jogos perdeu todos. Ah, esse sim parece que quer voltar com força lá pra Série D, viu? Não tá fácil, não. Bem, vocês topam mais uma pausa no futebol pra eu falar um pouquinho de outra coisa? Deixa eu contar pra vocês sobre a cidade de Fortaleza. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa região cearense, não perde tempo. Vai mesmo. João, vamos supor que eu não sei o que fazer em Fortal. Alguma indicação? Ah, Cícero, essa eu preparei com carinho. A cidade é o Lar do Lobo, time que a gente acabou de falar. Então, depois de ver um jogo do Floresta, você pode ir no Bar Floresta, na verdade, no Pub Floresta, que é um lugar legal demais. Boa música, drinks, DJ ao vivo e ainda a especialidade da casa, que são os hambúrgueres artesanais e as pizzas, meu Deus do céu. Fica na Avenida Santos Dumont, número 1788, para quem quiser dar uma passadinha. Meus irmãozinhos, vamos sair aqui de uma indicação muito legal do João para falar de um fato que sempre estrampa as manchetes sobre futebol. Parece que isso nunca tem fim. Vamos falar dos episódios de violência que interromperam a partida entre Caxias e Figueirense na última semana. A briga começou logo após o apito inicial para o segundo tempo. Um torcedor do Figueirense provocou a torcida do Caxias, fingindo estar se afogando, em alusão às enchentes que afetaram o estado. Que cena lamentável, meus amigos. Foi quando os torcedores do Caxias pularam um tapume que separava as duas torcidas e passaram a empurrar a grade. Empurraram a grade até que a grade cedeu. Sem nenhuma barreira, as duas torcidas entraram em choque e começou a briga. A Brigada Militar demorou alguns minutos para chegar ao local da confusão, mas controlou a situação rapidamente. A partida ficou paralisada por cerca de 5 minutos. Depois do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes foram detidos. Em campo, o Caxias ganhou por 2-1 e venceu a primeira na terceirona. Já o Alvinegro foi derrotado pela terceira vez seguida.
é sempre triste. A diretoria do Caxias soltou uma nota em suas redes sociais, é claro, lamentando o envolvimento de seus torcedores, mas repudiando de maneira bem explícita a provocação que deu início ao tumulto. O Brasil inteiro ajudando os irmãozinhos gaúchos e a gente tem que ver um boçal como esse fazer uma chacota no momento que tem pessoas e animais perdendo suas vidas. Não sei nem o que falar sobre isso, me deixa muito chateado. A gente sabe o tamanho do seu coração, belezão. Não cabe no peito de tão grande. Que pessoa sensacional esse belezão. Eu queria virar a chavinha e perguntar pro João. João, será que vale botar a culpa no gramado para a derrota do Atlético no jogo passado? Aquele gramado pesado com muita chuva que nós vimos? Ah, essa discussão aí é velha, viu? Tem gente que fala que o gramado pesado ajuda time ruim. Mas na minha sincera opinião, chove pros dois lados. A bola fica lisa pros dois lados, o jogo não anda pros dois lados. O que acontece quando chove é que quem se adapta mais rápido ao jogo, quem entende como tem que bater na bola mais rápido, leva vantagem. E pra mim, foi isso que o Botafogo fez primeiro. Eu acho que colocaram muita expectativa na ideia do Atlético ser imbatível. Eu já tinha dito nos outros programas que pro nível do futebol mineiro, todos os jogos dele até agora na Série C tinham sido mais fáceis. Quando ele tivesse um duelo com alguém de cima da tabela, essa derrota poderia vir. E veio. Foi um dia chuvoso, que o futebol não era dos melhores, mas o clima faz parte da partida e vale pros dois times. Essas foram as informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Beleza? Vamos ficando por aqui no nosso podcast, mas a nossa cobertura não para, não é, João? Ah, exatamente! A gente vai estar aqui ligado para trazer tudo para vocês, minuto a minuto, nessa rodada que pra mim vai ser a melhor rodada da Série C até agora. Pode escrever aí. Um abraço, a gente se vê semana que vem também. Concordo com o João. Vamos ficar aqui de olho vivo para trazer tudo para vocês. Um abraço do amigo Cícero e a gente se fala semana que vem. Que belezura, meus irmãozinhos! Vamos chegando ao fim com mais essa edição. Mas como dito antes, a nossa cobertura não para e vai trazer para vocês todas as informações da rodada. Entra no nosso portal terceirona.com e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Tem também o nosso grupo de Zap exclusivo para cada time com conteúdo gratuito. Clica no símbolo do Zap no nosso site, fala comigo e eu te guio até o grupo do seu time do coração. Felicidades e um beijo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.